Eu vi que estamos anunciando aqui o nosso Series of Tomorrow. Então, para quem está presente, para quem vai nos ouvir no nosso vídeo, que vai ficar no YouTube disponível para quem não chegou a tempo, o Series of Tomorrow é um evento que já tem ocorrido há alguns anos, e esse ano o evento vai ser online. Vai ser diferente, vão ser 3 dias de eventos, com muita gente bacana, um evento internacional, com palestrantes que vão estar na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil e em outros estados. Está muito incrível esse evento, eu acho que vocês têm que ver e participar, é fantástico. Mas agora nós já estamos aqui com a nossa palestrante, Bianca. Olá, Bianca. Está muda. Ativa aí seu microfone. Pronto, agora sim. Ei, gente, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, a convite da minha querida a CESPRO, que a gente sempre estava tentando, né? Maria Luísa, a gente estava sempre tentando, e agora, nesse momento de online, aconteceu. Esse momento online é 2 vezes melhor, primeiro porque a gente pode ter gente de outros estados, de outros lugares, mas tem uma coisa bacana, ele vai ser gravado, e uma vez gravado vai estar disponível no YouTube, então a gente pode passar mais vezes, mais gente ficar vendo, e vai ser uma comunicação que vai durar mais tempo. E aí? Bianca, conte um pouco do teu projeto, como é que é. Eu falei que eu estou temática hoje. Normalmente eu tenho outro tipo de vestimenta, mas aí já quem está falando de futebol, de esporte, eu pensei, vou trazer uma temática aqui. Claro, com certeza. Não sou campeã da Libertadores, mas temos uma campeã aqui entre nós. Nós temos uma campeã aqui entre nós, a nossa querida atleta Rafaela Monteiro. Olá, Rafaela. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Rafaela? Bem-vinda. Obrigada. Então, eu acho que... Quanto tempo a gente tem, Maria Luísa? Podemos falar, tem bastante tempo, a gente pode bater papo. Nós temos 1 hora. Tá, então vou fazer uma breve introdução, né? E depois eu acho que Rafaela também falar um pouquinho, né, sobre a participação dela no Museu do Esporte. Então, para a gente... Primeiro, eu queria agradecer, né, e dizer que para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. Nós estamos num momento muito especial de pandemia, mas para a gente esse momento só ratifica, né, a importância de nós termos produtos virtuais, né, serviços virtuais. Então, a gente está vivenciando isso na prática. Há 2 anos atrás a gente começou esse projeto, era um sonho, depois virou um projeto, e a gente enquadrou na lei de incentivo, né? Então, a partir desse momento, a gente conseguiu captar recursos para desenvolver. Então, o Museu do Esporte ele é patrocinado através da Lei de Incentivo ao Esporte, e nesse momento de pandemia a gente começou a acelerar mais ainda, né, Maria Luísa? Porque aí a gente começou a entender que as exposições virtuais precisavam acontecer. Então, ainda a gente vai lançar as galerias que eu vou apresentar aqui para vocês, mas as exposições já começaram a acontecer, a gente já tem 6 exposições, e a última dessa semana, eu acho que vocês... prestigiaram ali na nossa audiência, que foi os 70 anos do Maracanã. Exatamente. Eu acho bem bacana. Quem está falando? A Rafaela? Não. Então, eu acho muito bacana. A gente começou esse trabalho do radar, falando da pandemia, das dificuldades do trabalho, e a partir daí, tudo que vinha da pandemia, dessa nova realidade que estamos vivendo, a gente foi trazendo para o debate. E a gente ainda não tinha trazido esporte. E é interessante porque tem tudo a ver com esse momento da coisa virtual, do entretenimento, da paixão, né? Por isso eu até vim com essa roupa, para a gente falar que é uma coisa que a gente adora, é o esporte, e a gente teve aquela parada, agora parece que vai ter alguma coisa de volta, e eu quero ouvir a tua contribuição porque você foi visionária, né? Então, na verdade, sim, nesse momento poucas pessoas estão podendo fazer atividade física, né? Alguns lugares abertos estão fazendo, mas essa restrição não impede que haja um consumo de produtos e de informações esportivas. Então, a gente pegou carona nisso e aí a gente entendeu que existia uma lacuna muito grande, né? Ou seja, de um lado, pessoas, atletas, ex-atletas, entidades esportivas que precisam fazer da história virar uma memória, ou seja, ter um repositório e digitalizar esse acervo que ia perder e tornar isso público. De um outro lado, as empresas que podem financiar esses projetos, né?
Então, o Museu do Esporte, ele nasceu com esse intuito, de fazer com que a gente crie uma memória nacional, que engaje pessoas, porque essa memória nacional não é só de atletas, ex-atletas e entidades esportivas, mas também são fãs. Por exemplo, você, certamente várias pessoas que estão aqui têm memórias, histórias inspiradoras para contar. Rafaela nem se fala, que ela vai falar aqui com a gente das histórias dela, né? Medalhista, então sabe como é que é. Mas todos nós temos, né? Então, essas histórias fazem parte de um contexto, né? E a gente quer dar voz a todo mundo. Então, eu tenho uma apresentação aqui para passar para vocês, só para vocês entenderem o que é o Museu do Esporte. Também trouxe o vídeo do Maracanã, para a gente reviver esse momento do nosso símbolo nacional, né? E o grande diferencial, Maria Luísa, que eu atribuo a esse projeto é a rede de stakeholders que foi montada para que isso se tornasse realidade. Então, para você ter uma ideia, a exposição do Maracanã foi feita através de pesquisadores e historiadores da UERJ, ou seja, a nossa universidade, né, podendo contribuir para a história nacional, junto com a SUDERJ, né, a entidade que se responsabiliza pelo Maracanã, junto com a Rede Globo, ou seja, ninguém faz nada sozinho, né? Junto com atletas que viveram. Então, se vocês navegaram na exposição, vocês podiam ver lá o Zico, o Roberto Dinamite, ou seja, atletas que viveram, mas pesquisadores que escreveram teses de doutorado estão lá para falar sobre as suas pesquisas, fotógrafos históricos e memoráveis que tiveram suas histórias no Maracanã estão lá contando essa história. Então, na verdade, a gente traçou uma linha de 43 marcos, né, da história. É claro que não deu para a gente pontuar tudo, então condensamos 43, mas o símbolo nacional não é só esporte, ele é cultura, né? Frank Sinatra cantou no Maracanã, foi recorde de audiência, Guinness Book, Roberto Carlos, Ivete Sangalo e tantas outras, né? Tina Turner, e fora alguns jogos também, jogos da primavera. Então, assim, o que é o Maracanã? É um símbolo nacional, não é só esportivo. E o Museu do Esporte, ele tem essa característica de dar voz às pessoas para que essa história seja contada colaborativamente. Muito bacana. E eu queria que você apresentasse, eu tenho interesse, assim, se eu quiser participar disso também, como é que a gente poderia, como empresa, fazer um investimento, como é que é o nosso papel aí nessa história toda? Além do investimento, como é que a gente podia, de certa forma, também ter a retribuição do patrocínio, não é isso? Exato, exatamente. Então, é super fácil, na verdade, a gente já se estruturou enquanto empresa, né? É uma startup, nós somos uma startup incubada na UERJ para realizar esse projeto, e nós temos as leis de incentivo. Então, a lei de incentivo, ela facilita o apoio de empresas para os projetos aprovados, né? Então, o museu, ele é certificado na lei do ICMS Rio de Janeiro, né? A gente teve o nosso primeiro patrocínio, que é a nossa empresa de energia, né, a Enel Distribuidora, que é a nossa patrocinadora através do governo do estado, do Rio de Janeiro. Cliente. Pois é, então empresas que têm ICMS, elas podem destinar esse ICMS, que seria para o governo, diretamente para o Museu do Esporte, né, porque nós já somos certificados. Então, a gente ainda tem 2.800.000 no ICMS Rio, aprovamos mais 1 milhão no ICMS São Paulo, então quem deduz do ICMS São Paulo também pode reverter o seu imposto para o projeto, e a Rouanet, né, porque como é o Museu do Esporte, ele está enquadrado na cultura e no esporte, né, então a Rouanet também aprovou mais 1 milhão para que a gente fizesse as nossas galerias virtuais. E o grande diferencial disso tudo é que a empresa não coloca dinheiro, é o imposto que realmente seria devido, né, que vai para o projeto. Então, ao invés de ela não saber onde vai o dinheiro dela para o governo, ela escolhe os projetos que ela gostaria de investir, e isso faz com que a visibilidade dela aumente, né? Só para vocês terem uma ideia, nós já tivemos mais de 200.000 alcances em menos de 2 meses no museu, e mais de 4.000 acessos no site. Em um mês e meio. No caso, a maioria das empresas de tecnologia pagam o ISS, que não está nesse rol. Mas a Rouanet é de imposto de renda, é isso? Exatamente. Todas as empresas que declaram imposto de renda, que pagam imposto de renda, podem pegar 100% do valor de imposto de renda e investir no Museu do Esporte, porque a gente está enquadrado no artigo 18. Então, o artigo 18,
dá 100% de bonificação, né, de isenção. Então, a empresa não bota dinheiro, ela bota simplesmente, ela renuncia. Um colega nosso perguntou se quem paga por lucro presumido, simples, eu acredito que não tem isso, né? Não pode. Mas lucro presumido ou lucro real, os dois casos se enquadram, você sabe dizer? Se enquadram sim. A gente tem a única questão que não se enquadra são restaurantes que já têm um benefício fiscal, né? Então, teve até uma rede de restaurantes que gostaria de apoiar, mas como ele já tem um benefício fiscal, não pode ter dois benefícios, né? Então, essa é a única limitação. Eu vou deixar meu e-mail aqui, os interessados, depois eu posso passar, fazer uma reunião apresentando detalhadamente, porque dependendo do investimento da empresa, né, a gente tem diversas formas de fazer. Então, por exemplo, para a Enel, eu vou mostrar aqui, né, nós estamos fazendo um museu da Enel com 8 galerias, então a Enel está bancando, e aí por isso que a Rafaela está aqui, né, ela está financiando a construção do Museu da Confederação Brasileira de Basquetebol. Então, não é só do basquetebol, mas é do basquetebol, do tênis de mesa, da canoagem, do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Então, o Comitê Paralímpico, todas as modalidades paralímpicas vão estar com a gente, e são 8 galerias, né? Então, assim, e aí a marca dela vai estar nessas 8, né? Então, fora dela, a Enel vai ter uma galeria dela para mostrar o investimento dela no esporte. São vários projetos. Eu mesma não sabia. Então, a partir do mês que vem, 8 galerias vão ser lançadas, né? E uma delas é a galeria do basquetebol. Legal. Então, mostra para a gente aí que a gente quer ver. Então tá bom. E depois a Rafaela, então, fala sobre a Rafaela dentro da galeria. Primeiro a gente vai ver a galeria. Apresentar agora, que fica aqui do lado direito. Pronto, eu acho que agora foi, né? Vocês conseguem ver minha tela? Sim, estou vendo. Legal. Então, o museu... Eu não estou vendo sua tela, não. Não? Eu estou vendo, tem realização, patrocínio, então apoiadores. Tá. É essa mesma. Tá. Agora eu estou vendo. Uhum. Então tá. Bom, então quem realiza o projeto, né? É a UERJ com a Startup Gama, então isso já caracteriza uma inovação, né? É a hélice tríplice acontecendo, ou seja, eu tenho uma universidade, eu tenho uma empresa e eu tenho o governo do estado, né? Então é o governo, a iniciativa privada e a universidade, essa hélice tríplice, que faz a grande combinação, né? A empresa não teria essa condição de trazer esses colecionadores, mas através da renúncia fiscal, né, com ICMS nesse caso, ela conseguiu. E a novidade é que a gente enquadrou o projeto no ISS, Maria Luísa. Então, a partir de daqui a um mês, mais ou menos, provavelmente a gente já vai ter também o nosso ISS do Rio de Janeiro aprovado. Então, empresas que recolhem... Eu acredito que a área de tecnologia vai ter muito mais potencial. Mas o imposto de renda também seria uma possibilidade. Sim. E aí viria o nosso nome lá em patrocínio, é isso? Exatamente. Mas o volume talvez seja menor do que o da Enel, não, né? Mas não tem problema, qualquer volume já é um volume que você consegue ter uma visibilidade, porque a gente faz o número de galerias que você quiser. A Enel, no caso, está fazendo 8, mas a empresa pode fazer 2, ela pode fazer uma galeria, entendeu? Porque o iMuseu, ele é um hub. Então, o que é o iMuseu, né? Ele tem o contexto da história, ou seja, para preservar a história, e aí traz com ele os colecionadores. Os colecionadores, Maria Luísa, eles não investem, né? Então, eles entram com o acervo e toda a parte de restauração, toda a parte de digitalização, toda a parte de memória é feito pelo iMuseu do Esporte. Então, essa parte de inovação, de captura disso, tratamento disso, a parte tecnológica que vocês vão ver, né, de 3D, visitação em 3D, isso tudo é feito pela Startup Gama, tá? E a participação de todos, que é o nosso grande diferencial. Por exemplo, fizemos uma exposição colaborativa onde atletas, entidades esportivas, ex-atletas, projetos sociais, tiveram cada um uma tela dentro da exposição, justamente para mostrar a sua importância para o esporte e para a cultura, de uma forma geral, né? Então, esses 3 pilares são os nossos de coração.
Então, assim, no canto esquerdo você vê o que a gente já está fazendo, né? Na pandemia a gente percebeu que a gente podia lançar esse produto de exposições. Então, a gente lançou a primeira com mitos da Copa de 70, falando sobre a Copa de 70, que foi um marco, né? A exposição olímpica e paralímpica, 2 temporadas, que foi exatamente essa colaborativa, construída por toda a sociedade civil organizada. A reinvenção do esporte, que a gente estava falando, né, sobre o esporte no futuro, Maria Luísa, porque existe o esporte do futuro, inclusive os Jogos Olímpicos. Então, nessa exposição, a gente conectou 25 países dos 5 continentes para justamente falar para onde vai o esporte, para onde estamos e para onde estamos indo. Né? Então, a gente, por exemplo, tem Tóquio lá, e todos eles são representantes do Comitê Pierre de Coubertin do seu respectivo país, que é o comitê que é ligado ao Comitê Olímpico Internacional, né, que representa os Jogos Olímpicos, e todos eles são acadêmicos, são pesquisadores de universidades. Então, a gente uniu essas 2 vertentes de visões, né, da academia e do futuro em prol do esporte. E o Maracanã, que a gente lançou, que eu vou passar o vídeo aqui para vocês, que é o Maraca Esporte, Cultura e Sociedade. Justamente falando, né, sobre que o esporte... o Maracanã é um símbolo não só esportivo, mas também cultural dos shows que tiveram lá, e abrimos para a sociedade, que é onde pesquisadores colocaram suas teses, os atletas, fotógrafos, enfim, a sociedade, de uma forma geral, contribuindo com a sua própria história, né? Espera aí que em casa tem isso, né? O telefone está tocando, espera aí. Mas, Rafaela, então vamos lá. Não é só futebol que está na história, né? Temos outros esportes. Exatamente. A gente vai ao vivo, né? Tem um espaço aí para Rafaela, Bianca. Saiu, perdeu. Então, pronto. Rafaela, por favor. Tô brincando. Agora a Rafaela vai entrar pelo seguinte, eu botei isso aqui para a Rafaela, entendeu? Tá vendo que é a galeria do basquete, né? Uma coisa são as exposições e a outra coisa é a galeria. Então, assim, hoje nós estamos fazendo o que está no ar, né? Que são as galerias, as exposições, mas as galerias 3D vão ser lançadas mês que vem. Então, são 8, tá vendo aqui? A da Enel, basquete, canoagem, tênis de mesa, desporto militar, onde a gente tem Exército, Marinha, Aeronáutica, o CISM, que é o internacional. Não tem nada de atletismo ainda. Temos no Paralímpico, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro. Eu fiz atletismo. Corri muito no Célio de Barros. Minha mãe também fez atletismo, já na época no São Januário, que ela correu muito, foi atleta do Vasco também. Também para atletismo também. Olha aí. E o Comitê Esporte Master, do Esporte Master, que ele também vai trazer o atletismo, né? Então, assim, especialmente para a Rafaela, queria agora ir no portal, só para falar do portal, que é onde todas as pessoas vão poder criar a sua própria galeria 2D, subir conteúdos, fotos e vídeos. Então, a própria Rafaela vai estar aqui na galeria 3D, né, do basquete, mas ela também vai estar podendo ter a sua própria galeria 2D no portal, ou seja, compartilhar com todos nós as fotos, as memórias, os vídeos, os momentos marcantes da Rafaela. Então, Rafaela, vou parar de compartilhar a tela aqui, só para a Rafaela conseguir falar com a gente melhor. Então, é um grande prazer para mim, né, saber que o basquete feminino, né, mesmo a mulher negra vai estar representada em um lugar onde vai ser lembrada, né? É muito legal, fiquei muito feliz com a notícia e saber também que a gente vai poder estar postando coisas que vão chegar no mesmo momento, né? A pessoa vai estar podendo acompanhar junto comigo, né? Tipo um post que você faz no Insta, essas coisas. Achei bem legal a história. Tô curtindo bastante estar aqui com vocês. E como é que você está interagindo com os pesquisadores? Então, hoje é meu primeiro contato, né? Com a Bianca, falei com o Bruno também, eles entraram em contato comigo. Então, até então, eu não tive tanto contato, mas hoje eu tô ficando mais a par de tudo que vai acontecer. Então, mais para frente, eu acho que eu vou poder falar um pouquinho melhor. Legal, parabéns. Porque, Maria Luísa, a gente tem a seguinte pegada, né? A Confederação Brasileira de Basquetebol é que traz toda a história dela e aí envolve todos os atletas, né? E aí, no caso, o curador do basquete, que é alguém da Confederação do Basquetebol, né? É que escolheu
todos esses atletas, esses marcos para aquela galeria. Então, a Rafa vai estar na galeria do basquetebol e, a partir de agora, né, porque ela nem tinha visto, tá? A galeria é surpresa, eu trouxe em primeira mão para vocês. Então, vamos ver, que eu também quero ver essa galeria. Não, então, a galeria... Pois é, a galeria, ela é surpresa, né? Eu não vou poder passar o vídeo da galeria, mas eu trouxe a foto, que é aquela que eu mostrei, né? Tá, e qual galeria que a gente pode ver, por enquanto? Então, a galeria que você vai ver, na verdade, é a foto do basquete. E o que eu trouxe aqui é o vídeo da exposição do Maracanã. Então, peraí, deixa eu compartilhar de novo aqui. Mas sabe o que eu acho legal, antes de compartilhar? É que, assim, o fato da Rafaela estar no nosso museu, né, na galeria do basquetebol, isso faz com que, principalmente, as crianças das escolas, os jovens, tenham uma perspectiva, né? Porque a história da Rafaela, assim como vários atletas, vão estar sendo contados ali. E isso é uma referência, uma inspiração para muitas pessoas, né? Isso a gente vive na prática, né, Rafaela? Com certeza, né? Eu acho que, como eu tive um sonho, né, de criança, quando a minha mãe me levou a primeira vez, né, para ir praticar esporte, com 5 anos da terra. Então, eu não imaginava chegar aqui, não imaginava estar no museu contando a minha história, mas assim, eu acho que todo esse apoio que a criança tem, da família, ou a gente mesmo, atleta de referência, já é uma grande coisa, né? Você vai ter em quem se espelhar, a criança vai ter em quem se inspirar e saber que ela também pode alcançar, porque eu já estive no lugar daquela criança, né? Então, eu acho que é inspiração e uma coisa muito boa, uma notícia muito boa pra gente, atleta. O basquete feminino está sendo representado dessa forma. Eu acho que é só felicidade mesmo. Mas fala sobre o seu título, Rafaela. Eu acho que é legal a gente saber aqui, né? Poucas pessoas, de repente... Acho que ano passado o basquete feminino teve um ano muito marcante, né? Em que a gente retomou, né, o nosso lugar, né, de fato. A gente foi campeã pan-americana e acho que foi uma festa no Brasil inteiro, né, as pessoas que são amantes de basquetebol, os torcedores, todo tipo de pessoa, cara, acho que vibrou junto com aquele título, sabe? A gente já fazia 27 anos sem conquistar um título pan-americano e fazer parte disso foi, assim, incrível. Eu sempre conto, né, nas minhas lives que foi algo indescritível, né, porque você lutar tanto para conquistar uma coisa e realmente conseguir é algo inexplicável. Eu acho que essa história realmente tem que ficar lá, marcada, né, no museu, porque as pessoas têm que saber o quanto a gente lutou, né, o quanto a gente batalhou para conseguir esse título. Eu acho que foi um ano muito importante para a seleção brasileira de basquetebol feminina, né? A gente conseguiu estar trazendo o basquetebol para o cenário onde ele sempre deveria estar, sabe? A gente jogou com times de altíssimo nível e conseguiu tá jogando igual a elas, sabe? E eu acho que essa só é a continuidade, né? Na verdade, é o começo de uma história que eu acho que o basquete feminino vai continuar escrevendo. A gente tem muito aí pela frente, mas acho que a gente está no caminho certo. Parabéns, parabéns. Obrigado. Bom, então, voltando aqui, né? Vou compartilhar a tela com vocês. A Rafa arrebenta. Então, a partir do dia 30 desse mês, Rafa vai estar no Museu do Esporte, contando uma história especial lá para a gente. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver? Acho que sim. Peraí. Sim. Sim. Então, tá no PowerPoint, né? Isso, exatamente. Então, só recapitulando aqui, essas são as 8 galerias do Museu do Esporte, né? Especialmente aqui pelos campeonatos sul-americanos, onde a Rafa está dentro, né, daquela ala ali dos sul-americanos. E aqui é o modelo da galeria, né? Então, o tour virtual em 3D, que vai ser lançado agora dia 30, e o grande portal onde qualquer um de nós vai poder criar a sua própria galeria com fotos ilimitadas, né? Isso para a gente vai ser um grande ganho, e aí a gente já tem pessoas e clubes de diversos lugares querendo participar desse grande movimento nacional. Então, passar aqui para vocês as exposições, né, que já estão no ar. Essa daqui, especialmente, saiu do forno segunda-feira, né, no aniversário do Maracanã, especialmente para vocês. Vocês estão escutando Vocês estão escutando o som?
Eu ouvi um barulho, agora eu fiquei na dúvida. Tá. Estão? Não estou ouvindo a narração, não. Eu vou ser sincera, eu entrei no site, bem legal. Vocês estão escutando ou não o vídeo? Não. Estou vendo. Eu estou conseguindo escutar bem bastante, estou acompanhando mais pela leitura. Beleza. Então, assim, para a gente é um grande marco, né? E para a gente, o que mais baseou e teve grande diferença foi o apoio da UERJ, né? Que, especialmente da professora Marinilza e do professor Rito, que sempre estiveram ao nosso lado, desde o momento que esse projeto era um sonho, né? E aí foi se tornando realidade. Então, para a gente chegar até aqui, né, com alunos da UERJ fizeram um protótipo, né, do próprio piloto do museu com a Confederação Brasileira de Basquetebol. Então, isso foi realizado dentro da UERJ, né? Então, junto com a UERJ, a Startup Gama começou a ter condições de entender como a gente ia conseguir, inclusive juridicamente, né, fazer com que várias entidades esportivas fizessem o acordo e convênio com a gente, e, de um outro lado, a gente pudesse enquadrar projetos na lei de incentivo, captar recursos, enfim. Então, assim, eu rapidamente vou passar para vocês, porque é a CESP, em primeira mão. Vou passar um pouquinho aqui. Esse daqui é o lobby do museu. Você entra no lobby do museu, né? E aí você tem a possibilidade de você navegar nas 8 galerias, né? Então, esse é o lobby do museu, que você escolhe qual é a galeria que você quer, né? Se você quer a galeria da Enel, a galeria do desporto, a galeria do basquete, enfim. Se você vai para a galeria do Exército, então você vai ser teletransportado para aquela galeria, né? Então, para a gente, isso foi um grande desafio tecnológico, né? A gente pôde empregar bastante gente, inclusive startups, estagiários da UERJ, então a gente deu bolsa de estudos para eles, né? De outras universidades também, e aí essa daqui é a galeria, né? Que você chega na galeria do colecionador e aí você começa a navegar, pode voltar para outra galeria ou então você começa a navegar dentro da galeria, tá? Então esse é o nosso projeto, e aí você consegue ver as outras galerias, né? Então por isso que a gente cresce à medida que a gente tem patrocínio. Então, uma empresa ela pode querer fazer só uma galeria dessa, por exemplo, com as marcas dela mesma aqui dentro dessa galeria, né? Trazendo os projetos, inclusive empresas de tecnologia, Maria Luísa, a gente está precisando muito, né? Porque empresas de tecnologia é o que mais necessita nesse projeto, né? Então, a gente realmente quer trazer para o projeto empresas de tecnologia que possam, inclusive, demonstrar seus serviços e produtos através do museu. Né? Então, a gente pode ter um stand de tecnologia no meio desse lobby, por exemplo, ou você entra e ruma para uma demonstração, alguma coisa assim, é isso? Na verdade, aquele lobby você vai ter a marca do patrocinador, né? Mas a tecnologia que ela desenvolve, exemplo, né? Se ela é uma especialista em games, por que não fazer um game do museu e a marca dela vai estar representada com o game que ela mesma ajudou a fazer do museu, né? Segurança, inteligência artificial. Então, assim, existe uma gama de possibilidades que empresas podem estar trazendo suas expertises, né, para mostrar os seus serviços através da plataforma. Então, além desse investimento do tributo, mas a gente também pode colaborar, a gente, as empresas de tecnologia, colaborar e participar da sua tecnologia e colocar um elemento lá dentro para
para participar, é isso? Mas... com certeza, seja storage, seja métodos de segurança, né? Então, isso para a gente é super bem-vindo, né? Porque o que acontece? A grande essência do projeto é trazer especialistas em suas respectivas áreas, né? Então, a gente tem a universidade, que tem a pesquisa, que tem a academia, que tem os doutores, né? Que essa exposição do Maracanã foi feita por doutores e alunos da UERJ, historiadores, né? Da educação física. Então, alunos da UERJ de todas as áreas, computação, design, enfim, alunos da própria professora Marinilza, né, que ganharam bolsa para desenvolverem o protótipo, e aí as empresas de tecnologia para mostrar os seus próprios serviços, né, e junto com a empresa. Eu tenho um cliente que é um time de futebol, e não é o meu time do coração, ele não é do Rio de Janeiro, ele poderia também investir no seu... Com certeza, porque ele pode fazer o próprio museu dele, ele pode fazer a galeria dele. Então, a gente vende galerias, né? Essas leis de incentivo são modulares. Então, você pode comprar uma galeria, você pode comprar 2 galerias. Então, uma empresa que gostaria de, por exemplo, fazer uma galeria específica do futebol, ela pode ter a galeria dela, da empresa dela, apoiando aquela modalidade esportiva, ou apoiando 2 modalidades esportivas numa mesma galeria, ou fazendo a própria galeria dela, como é o caso da Amy, né? E o clube de futebol mais ainda, porque aí ele conta a história dele, né? Então, essa nossa pegada, a gente, em 2 meses, né, a gente já teve mais de 200 mil de alcance, onde ficam, né, todas as nossas exposições, a gente já passou dos 30 mil acessos em 2 meses, por conta de realmente essa divulgação que a gente está fazendo. Então, esses são os nossos números, né? Como é que você investe no museu? Primeiro, eu queria dar os parabéns para você, para a Rafaela e para a Marinilza, que está sempre à frente, que está aqui conosco. Obrigada, professora. E eu pergunto, o que você está achando desse momento que a gente está em casa? Imagino que muitos dos atletas perderam até a sua capacidade física, né? Quer dizer, estavam muito preparados para a Olimpíada de Tóquio. E, de repente, não puderam nem fazer a Olimpíada, nem treinar. Então, foi adiado para o próximo ano, mas isso está comprometendo, vocês acreditam? Principalmente a Rafaela, você acredita que isso vai comprometer os jogos? Será que o mundo vai passar a ser um jogo mais digital? Então, eu acredito que a gente tem formas, né, de trabalhar em casa para fazer com que o nosso rendimento caia o mínimo, né? E é isso que a gente tem trabalhado. Até os outros atletas de outras modalidades que eu acompanho, eles têm trabalhado naquele limite onde pode, né? Aqui, no caso, eu trabalho em casa, com meus materiais, não tenho uma quadra própria para poder estar arremessando, que era o essencial, né, para você não perder aquela mecânica do arremesso. Mas, assim, eu estou trabalhando toda a parte física. E, assim, quando as coisas melhorarem um pouquinho mais, eu pretendo ir para uma quadra para treinar. Mas, assim, todos os atletas profissionais que eu tenho visto, eles têm trabalhado da melhor forma, sabe? Com o mesmo empenho, com a mesma força que se trabalha num clube, para poder, ou mesmo numa seleção, né? Para poder não perder nessa questão física que a gente trabalhou tanto para chegar onde a gente está hoje. Então, acho que é manter o foco, né? Não pode deixar que uma pandemia, por mais delicada que seja a situação, isso desfoque, né, a gente como profissional. Nós somos uma associação de tecnologia, né, e existem alguns sindicatos que representam empresas, e um dos sindicatos, que é o Sindicato de AUTI Rio, ele promovia, não sei se ainda promove, todo ano um torneio de futebol das empresas. E eu frequentemente perguntava, não sei se tem alguém aqui da TI Rio, e eu falava assim, poxa vida, por que fazer um torneio de futebol que só tem homens? Né? Por que a gente não faz um torneio misto? Alguma coisa, algum tipo de esporte que possa ser misto? Não, vamos organizar um torneio de futebol para mulheres. Eu falei, não vai dar certo. Provavelmente as empresas não têm mulheres suficientes para fazer um time. Não tem, na área de tecnologia tem menos mulher. Mas não significa que elas não podem participar de um esporte. Então, o ideal seria que tivesse um esporte misto, que mulheres e homens pudessem participar no mesmo time, competindo com outro time misto. Né?
E na ocasião eles falaram, nossa, mas eu não sei que jogos. E a única coisa que veio à mente foi os jogos eletrônicos, os games. Mas tem muitos outros jogos por aí, né? Que poderiam ser mistos também. A gente não consegue fechar time de mulher nas empresas de TI, por enquanto. Eu acho que vocês tinham que se reunir, na verdade, se unir, né, para poder, mesmo que sejam 5 em cada equipe, não sejam 10, pelo menos teria um grupo de cada empresa, sabe? Ser uma coisa mais divulgada, porque seria algo muito legal que também tivesse a mesma quantidade, né, de mulheres que quisessem participar. A gente sabe que muitas vezes é difícil, né? Tal, às vezes uma outra não quer, mas assim, se você chama, se você divulga aquilo, eu acho que todo mundo ia se animar, né? Porque de um lado e de outro, todo mundo quer participar daquela sensação boa de estar na equipe, de ganhar, de se divertir. Até que eles divulgam. Eu acho até que o espírito do cara de TI é meio nerd, né? Não é aquele cara esportivo. Eu até sou de TI, fiz esporte quando adolescente, mas a maioria não é muito chegada, mas eu acho muito bacana fazer esporte. Eu também acho super legal. Eu incentivo o máximo as pessoas que eu posso, né? Mas assim, eu não posso obrigar, mas assim, todo mundo que eu posso. Poxa, às vezes eu vejo uma menina grande na rua, cara. Poxa, por que não faz esporte, sabe? Porque eu sei que a falta de divulgação, sabe? É um pouco assim, a gente é carente nessa área, né? De chamar as crianças, os adolescentes. Assim, o que eu posso fazer, eu sempre faço, eu divulgo, eu vou em projetos para poder assim, apoiar as crianças, porque eu sei que isso é realmente importante, sabe? Para o futuro, né? Do nosso esporte. Porque não vai ficar só nisso, vai ficar das crianças que vêm, dos adolescentes, sabe? Eu, quando era mais nova, era mais incentivado. Eu tinha uma pista de atletismo no colégio onde eu estudava, de borracha, que era algo bem moderno na ocasião. Anos 70, era bem moderno. Mas, bacana. Eu até ia falando de questão de tecnologia, de esporte. Alguns 3 anos atrás, se eu não me engano, teve um campeonato brasileiro de LOL no Maracanãzinho, e eu soube disso porque eu passei por lá e estava lotado de gente fazendo fila para entrar. Eu falei, o que está acontecendo? O Roberto Carlos está cantando dentro do Maracanãzinho. E era o campeonato de LOL. Então, isso é um esporte um pouco dos novos tempos, né? Uma coisa mais sedentária no sentido de que você não mexe os músculos, né? Isso é verdade. Eu não jogo, mas meu irmão joga e eu fico assim, sem entender nada. Por que ele fica tão vidrado nesse jogo que não pode nem falar com a pessoa, sabe? Eu fico, Rafael, chamo ele não me responde porque ele tá tão concentrado, né? E eu comecei a entender um pouco mais dos jovens, né? Que às vezes trocam, né? Uma amizade, uma coisa social para estar jogando, né? Assim, hoje em dia tá muito tecnológico mesmo. Mas, assim, para mim é estranho porque, assim, eu sou da área do esporte, então tá ligado a essa parte para mim é meio estranho, entendeu? Uma coisa nova que eu vou me adaptando. Então, para mim é a parte mais da quadra, de ter o contato com a galera, essa coisa toda, né? Eu prefiro isso. Legal. Bem, então a Bianca já deixou o e-mail dela, telefone celular, para quem quiser fazer esse investimento. Vamos ver, né? A gente sabe que tem a maioria das empresas da CESP são empresas de menor porte, então imagino que o volume que ela pode investir é muito menor do que uma Enel. Aí eu não sei como é que vocês poderiam conseguir essa permuta de serviços, esse patrocínio, porque para a gente é muito bacana pensar em investir no esporte e na tecnologia, em algo mais moderno para vocês. Eu acho que é sensacional. Perfeito, nós temos o tamanho ideal para todos, né? Então não existe o grande e o pequeno investimento, existe aquele investimento que a gente faz um bom casamento. Então, quem tiver interesse, faz contato, meu e-mail já está aqui, meu telefone também, e é isso, estou super à disposição. Olha só, você não quer botar o link do site? Ah, sim, inclusive as redes sociais, se vocês quiserem. É esse? É museudoesporte.com.br, também está no chat. Então tá lá. Todas as exposições estão lá, e a partir do dia 30 a gente vai ter o portal com as galerias sendo lançadas em série em julho. Então tá, muito bacana, obrigada a vocês.
Alguém mais tem alguma pergunta? Eu acho que quem tiver vai ter que falar com você no particular, né, para oferecer. Como é que vocês avaliam o volume, o valor? É a contribuição dos últimos 3 meses, alguma coisa assim? É do ano passado, né? É do ano anterior. Do ano anterior. Ah, tá, entendi. Isso, é de todo o ano. Tá certo. Então tá certo, gente. Quero agradecer a você, Bianca, você, Rafaela, a professora Marinilza, todos presentes. Gostei bastante. Isso foi essencial para esse nosso ciclo de debates, que fala de tudo que é virtual, desse mundo novo. E vamos divulgar aí esse museu, porque é uma história da gente, a gente não pode jogar fora. Não é verdade? Inclusive, universidades podem fazer as suas próprias galerias, né? Todas as universidades têm os seus centros acadêmicos e têm história e memória para contar. Né? Então, a gente já está também entrando nesse viés de não só as entidades esportivas, mas as universidades, atletas que querem fazer a sua própria galeria. Né? Hoje, por exemplo, a Rafaela está dentro de uma galeria de uma confederação, mas ela pode criar a própria galeria dela. Né? Um fã. Vou falar com então, o Zico, né? Pronto, é isso. É, Felipe? Tem um fã do Zico aí online? Eu sou bastante, oi. Né? Eu vou falar com o Zico para fazer uma galeria dele. Por favor. Já não basta a galeria que eu tenho aqui em casa com fotos, copos e por aí vai. Então, o material é com você. Com certeza. Tá certo. Gente, então, muito obrigada. E aqui estamos terminando o nosso Radar Acespro. Gostaria de convidar vocês para o próximo, que vai ser na terça-feira. E na semana que vem, nós temos 2 Radares Acespro diferentes dos normais que a gente faz. Como na próxima semana, no dia 30, 1º e 2 de julho, teremos o nosso Cities of Tomorrow, com um evento internacional totalmente online, os 2 Radares Acespro de terça e quinta-feira serão da curadoria do evento, falando de tudo que a gente vai poder ver no Cities of Tomorrow. E vocês não devem perder, porque a gente vai falar de incríveis, vai dar aquela diquinha, vai ser o teaser do nosso evento da próxima semana, sem ser a próxima outra, né? Então, agradeço a todos, muito obrigada pela presença de quem estava aqui conosco, e esse vídeo vai estar no ar a semana que vem, já no YouTube, nosso canal. Peço que vocês se inscrevam no canal, que aí vocês vão ter um alertinha lá quando receber um novo vídeo. Tá bom? Perfeito. Obrigada a todos, gente. Muito obrigada. Até logo. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Obrigada a todos.